Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Essas mulheres aqui representam as religiões, todas as religiões do mundo, inclusive a evangélica e também a católica, a adventista também, são mulheres que estão servindo aos demônios, porque as doutrinas que eles ensinam naqueles local não vêm do Eterno, é doutrina de homem, e o que vem do homem que não tem a palavra do Eterno vem de Satanás. E como essas mulheres são as religiões, e as pessoas que estão nessas religiões estão servindo aos demônios. E aí o Eterno está falando para sair dessas religiões. Sai da prostituição. Não seja como o povo que falou aqui. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Não seja como esse pessoal. Seja sensato. Você não entende que você está lutando contra o Eterno? Você acha que você vai vencer? Se você não obedecer a ele, porque ele está dirigindo a palavra dele para você, para te salvar. E você está resistindo? Será que você tem juízo? Você está querendo ir para o lago de fogo por causa de uma religião? Porque você não quer largar um osso? A sua alma vale a condenação por causa dessa religião? Então seja sensato. Venha o canal Azeite na Lâmpada, continue aqui. Assista também o Espírito Santo Ministra e venha ler a palavra do Eterno, e aí você vai encontrar a verdade. Não vá ouvir aqueles homens só porque eles estão falando que são de Deus. E a Ruxa, sempre quando ia falar do final dos tempos, os apóstolos também quando fala, ele dizia: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E Pedro fala na sua segunda carta que iriam vir falsos doutores e falsos mestres que introduziriam encobertamente heresias de perdição. Então quando o Satanás vai usar um falso profeta para pregar, ele não vai vir com uma coisa escandalosa, ele vai vir com umas coisinhas bem sutil, com coisinhas pequenas. Ele vem com uma mentira que você nem percebe. E por que você não percebe que ele está mentindo? Porque você não lê a palavra do Eterno. Tudo que é desse mundo, toda palavra que é desse mundo é de Satanás. E Satanás, ele é o pai da mentira. A única coisa que é verdade neste mundo é a palavra do Altíssimo. E se você não tem ela no seu coração, é fácil de iludir você, é fácil enganar você. Você se torna uma presa fácil. Então é por isso que nós sempre falamos para vocês se voltar para a palavra do Eterno, estar diariamente consumindo ela, se alimentando dela, dando esse alimento para a sua alma, e para que também você esteja aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, aprendendo a viver em espírito e em verdade. Porque os falsos profetas, eles não ensinam o que é viver na carne. Eles dizem que viver na carne é você ficar se esforçando a obedecer o Eterno. Isso daí é uma mentira. A palavra de Deus diz, e a Yahushua disse, que desde o tempo de João o Batista, o reino dos céus se conquista à força, e os que usam da força se apoderam deles. Então você tem que obedecer sim a palavra do Eterno, e conforme você vai obedecendo e você vai se alimentando, o Espírito Santo vem para você, e aí ele vem para terminar a obra, porque a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. E também ela diz que ele coloca em nós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então é ele que faz a obra. E também está escrito que depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vem nos aperfeiçoar, fortificar, confirmar e estabelecer. Então é a palavra dele que faz a obra na sua vida. Mas no mínimo, você tem que vir primeiro ler, e aí você começa a obedecer o que você aprendeu quando veio ler, e também o que você está aprendendo aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E a parte simples do Evangelho é o confessar a palavra. Quando você está falando a palavra de Deus referente a algum problema na sua vida, em vez de você falar o problema, você fala a palavra de Deus. Você lembra da mulher que o profeta Eliseu falou que ela ia ter um filho e ela falou que ela não queria, mas acabou que ela teve?
Aí o menininho morreu, ela saiu correndo da casa dela para chamar o profeta Eliseu. E aí no meio do caminho, uma pessoa pegou e falou: tá tudo bem? Ela não falou o problema, ela falou: tá tudo bem. Porque ela sabia que se ela chegasse no profeta, Deus ia tornar a trazer o menino de volta. Então você tem que crer na palavra do Eterno. Então não fale o problema, fale a palavra do Eterno. E ela vai trabalhar na sua vida, porque já está tudo escrito. E como você bem sabe, a palavra de Deus se cumpre. Então se você está na palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Então é para você ter a fé de Abraão. Porque Abraão, ele era um homem velho, e a Sara, ela também estava velha e estava estéril também. Mas o Eterno disse que a este tempo Sara terá um filho. E o que Abraão fez? Ele acreditou na palavra do Eterno. E ele foi fortificado na fé, estando certíssimo de que o Eterno tinha prometido era poderoso para realizar. Ele ficava dando glória ao Eterno. E o que é essa glória que ele dava? Ele ficava gritando: glória a Deus, como fazem na sinagoga? Não, ele falava a palavra que o Eterno falou. O Eterno vai me dar um filho, ele me disse que vai me dar um filho. E assim como Abraão não duvidou da promessa e estava sempre honrando a Deus, pois ele cria que Deus ia dar o filho para ele, e ele ficava confessando. E aí é o que a palavra do Eterno fala: eu honro os que me honram. Então ele vem e te faz ser o que a palavra dele disse que você é. Então você tem que confessar o que está escrito, confessar a palavra do Eterno, e ela te contamina, porque você é a boa terra. A palavra de Deus é a semente. Lembra daquela parábola onde um homem plantou na terra, foi dormir e quando voltou já estava a planta nascida ali e ele nem sabia como? É exatamente isso que acontece. Você fala a palavra de Deus e aí ela é plantada no seu coração. Daqui a pouco você vira aquilo que você falou e nem sabe como. Mas agora eu falo o como. Foi Deus. Porque a palavra do Eterno diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas é o Eterno que dá o crescimento. Então é assim que se constitui a simplicidade do Evangelho. É de você confessar. Isso é exercer o sacerdócio. E aí você crê na palavra dele e você obedece. E isso é quando você crê. Então não importa o problema. Fale a palavra, se mantenha firme nela, crendo que ela vai se realizar, porque não foi uma pessoa que disse, não foi alguém que disse, foi o Eterno. E o Eterno, ele não prometeu nada material. O que ele prometeu foi a vida eterna. Então, pela palavra dele, te faz um renovo espiritual, te transformando numa nova criatura, porque a palavra de Deus diz assim, que nós já fomos sepultados juntamente com Yahushua. E pelo batismo na morte, o homem do pecado, a velha criatura, morreu. E o Eterno, pela sua glória, assim como ressuscitou a Yahushua, também ressuscita a nós, para nós sermos uma nova criatura, gerados da palavra dele. E aquele que morreu para o pecado, de uma vez morreu para o pecado. A morte não tem mais domínio sobre este. E quanto a viver, não vive mais para a morte, mas vive para o Eterno, porque já crucificou sua carne com suas paixões e concupiscências. E se agora você está entendendo essas palavras, pois elas são espírito e vida, viva no espírito e ande também no espírito, e assim você não cumprirá as concupiscências da carne. Antes, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, quando tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Então muitas pessoas servem hoje a rainha dos céus, que é a Virgem Maria. Essa é a rainha dos céus. Esse culto se segue até hoje, disfarçadamente, mas se trata da mesma divindade, que no caso é um demônio. E outros, com esse evangelho das estrelas, também estão cultuando a rainha dos céus. E outras religiões também servem a essa rainha dos céus. Toda religião que tem uma deusa é essa rainha dos céus. Inclusive aquela estátua da liberdade lá dos Estados Unidos é essa rainha dos céus aqui também, que é no caso aquelas Samíramis, daqueles deuses pagãos lá, Samíramis, Tamuz e Nimrod. Na nota de R$1, na moeda também tem o rosto dessa mulher aí. Então se cultua até hoje. A mulher da balança também é justiça.
Então sempre eles trazem os deuses pagãos. Eles colocam um título diferente, uma história diferente, mas sempre é o mesmo deus pagão. Aquele quadro lá com Maria, Jesus e José, aquilo ali é Tamíramis, Nimrod e Tammuz, a rainha dos céus, e também o deus Sol. A Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do Brasil, a Cida. Então os deuses do passado são os mesmos de hoje, só que com nomes diferentes. E aí as pessoas não sabem da história, acham que é só coisinha boba, mas não, estão cultuando aos demônios. Afrodite, Atenas, Star, Astarote. Então tudo estão aqui de novo e o povo cultuando, achando que é só uma festinha, é só uma brincadeira. Inclusive, quando você está comemorando seu aniversário, que é uma data que todo mundo comemora, claro que exclusivamente no seu dia, é uma comemoração pagã também. E quando você comemora aniversário, você está sendo cultuado a um demônio. Você está sendo oferecido a ele quando você comemora esse aniversário. E na palavra do Eterno tem sobre o aniversário. E houve 3 casos de aniversário na palavra do Altíssimo. E nesses 3 casos houve 3 mortes, sendo uma delas João sendo degolado. Mas na primeira história foi o padeiro do faraó na história de José do Egito. No dia do aniversário do faraó, o padeiro morreu enforcado. A outra história foi daquele Ramã, do livro de Esther. No aniversário também do rei, foi enforcado. E no aniversário de Herodes, João foi degolado. Então, esse negócio de trazer um bolo naquela bandeja está representando a cabeça de João Batista, que veio na bandeja. E aí os demônios ficam trazendo essa celebração até os dias de hoje e traz para vocês como uma historinha para comemorar o dia que você nasceu. Mas aí você não sabe e está sendo oferecido aos demônios. E por coincidência, a padroeira do Brasil estava sem cabeça. Mas como as pessoas não têm raciocínio, recebe qualquer historinha, qualquer pregação dos falsos profetas e engole a seco ainda. E segue no rumo sem se questionar. E que Deus é esse que não tinha cabeça? Como é que vai raciocinar para resolver seus problemas? Nem cabeça tem. É que ela foi achada sem cabeça. Bom, arranjaram uma cabeça para ela. Que Deus é esse? Que não teve poder para fazer uma cabeça acontecer. Não criou a sua própria cabeça. Precisou alguém vir criar uma cabeça para ela. Que Deus é esse que você serve? Você é pior do que o seu Deus. O seu Deus ainda arranjaram uma cabeça para ele. E eu digo você perder a sua. Onde você vai parar? No lago de fogo. Então vai servir um Deus que não tinha cabeça e arrumaram uma cabeça para ele, que você sabe onde você vai entrar. No lago de fogo com o seu Deus sem cabeça. Esse demônio aí, essa divindade representa o Samael, que a Rushua pisou na cabeça dele. Então ele precisa de outra cabeça, porque a dele está esmagada. E é esmagada pelos filhos do Eterno, que estão obedecendo a palavra do Altíssimo. E se você quer ser filho do Eterno, vá ler a palavra do Eterno. Fique aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra também. E rainha de qual céu ela é? Do céu aí, dentro do domo, que o Espírito Santo já falou, onde ficam os principados e as potestades, onde fica o anjo caído e seus demônios. Ela é a rainha deles, porque a Maria, o nome também não é Maria, ela nunca, jamais pode ser mãe de Deus. O Criador é o Eterno criou Maria. Como que Maria pôde ser mãe do Eterno? Unicamente, ela foi mãe do corpo, o corpo que foi gerado nela. O corpo, igual o seu corpo é gerado da sua mãe e do seu pai. Nela foi gerado o corpo, pelo Espírito Santo. Mas quem estava dentro daquele corpo, Yahushua, que vocês chamam Jesus, o próprio Eterno. Então, desde quando Maria podia ser mãe do Eterno? Só uma cabeça irracional, uma cabeça de animal que não raciocina por conta, vive ouvindo um e outro, é que dá crédito a uma conversa dessa. Ela foi mãe do corpo, o corpo. Unicamente foi gerado em Maria o corpo e a Yahushua. Mas quem estava dentro daquele corpo e a Yahushua era a palavra, o Eterno. É tanto que quando o Yahushua morreu na cruz, ele ressuscitou. Alguém pode matar o Eterno? Alguém pode ser mãe do Eterno? Você pode ser menos animal do que você é? Você pode raciocinar?
Você pode analisar e tirar conclusões por você mesmo, sem você ser uma cópia de andar seguindo tudo que os outros lhe dizem, e você não ter capacidade de raciocinar. Não continue sendo um animal. Você já foi animal há muito tempo, mas agora você corre risco de pular de fogo se você continuar sendo um animal, seguindo um pedaço de pau, seguindo uma pedra. Isso é um absurdo. Como pode? Vocês que estudam, vocês que têm faculdade, vocês que são doutores, vocês não têm nada. Vocês são uma farsa. Vocês vivem enganar e iludir os outros. Por que vocês saem seguindo uma pedra, um pedaço de pau, uma madeira? Porque vocês são anjos caídos. Para anjos caídos não tem salvação, não tem vida eterna. Pode seguir o que quiser. Pode seguir o que quiser, um pedaço de pau, uma árvore, um boi, uma vaca, um cachorro. Pode seguir o que quiser. Não tem salvação, não tem vida eterna. Pode ser ateu, pode ser o que quiser. O que vocês são influências malignas para os anjos arrependidos. Por isso vocês trazem uma Maria sem cabeça. Arranjam uma cabeça e colocam nela. E por que ela é preta? Qual o motivo da cor dela ser essa? Vocês não têm uma boa razão para dizer o porquê? E por que em outra nação ela tem outra cor? Vocês são tão perdidos, tão arruinados, que vocês não têm nem condição de explicar nada que vocês trazem, que vocês inventam, que vocês criam. Porque vocês são os anjos caídos. Vocês são os perturbadores. Vocês perturbam as mentes. Vocês perturbam os corações. Vocês criam coisas, vocês trazem coisas. Vocês são os perturbadores. Vocês são a corrupção. Vocês se corromperam lá no reino do Eterno e trouxe a corrupção para esse reino da ciência do bem e do mal. Mas agora vocês estão sendo desmascarados. São vocês que seguem um barro, uma pedra, uma prata, uma porcelana. São vocês, porque o Deus de vocês não passa disso. O anjo caído não passa disso. Ele não tem poder algum. Ele não pode fazer nada. Ele não passa de uma árvore mesmo. Ele não passa de uma árvore mesmo, de uma pedra, de uma vaca. É o que vocês merecem, é o Deus que vocês têm, que não pode nada, não faz nada, não é criador, não cria nada. Então pode ser representado por qualquer coisa que vocês, anjo caído, quiser representar ele. A única coisa mais maligna da parte de vocês é enganar os anjos arrependidos. Unicamente isso. Mas hoje eles têm a verdade. Quem são vocês? Que trouxeram as religiões e as suas formas de deuses. E a forma de vocês representar o anjo caído de vocês. É ele que é uma pedra, uma madeira, uma vaca. O que quiser ser representado, é ele o anjo caído. E ela é rainha lá do céu dele. Lá onde ele fica, nas regiões celestiais. Dentro do domo. Esse céu que todo mundo olha e faz orações a ele. É rainha do céu dele. Esse céu aí. Porque do eterno não é rainha em lugar nenhum. Precisou de Yahushua para ser salva. A própria Maria precisou de Yahushua para ser salva. A própria Maria precisou de um Salvador. Então ela não podia ser mãe do Salvador dela. Foi o anjo caído que trouxe essa religião de Maria. Foi o anjo caído. E a rainha do céu é ele. Ele que se passa por tudo. E é do céu dele. Esse céu do domo. Onde ele está acima das nuvens, acima das estrelas do Eterno. Que são os anjos que caiu com ele. E ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. Ele nunca foi e jamais será. E ele está preso no domo, não tem como ele sair do domo. E o trono dele, dos principados dele, está aí, nesse céu que vocês olham aí e oram. É ele que ouve a oração de vocês, todos vocês da terra. Vocês todos religiosos. Quem ouve a oração de vocês é o anjo caído. O Eterno está além, além. Vocês não têm noção do Eterno tá. Mas o Eterno trouxe os 2 canais e a palavra dele já estava aqui. Para vocês que querem voltar para o Eterno. Vocês que têm juízo, têm consciência e agora vão raciocinar por conta, analisar e tirar conclusões de si mesmo, sem precisar ouvir ninguém, sem precisar ler livro algum, sem precisar ser instruído por teólogo nenhum, e nem instrutor nenhum, conselheiro nenhum, por si mesmo, por conta própria. Vocês vão analisar, raciocinar, ouvir os canais, voltar para a palavra e tirar suas próprias conclusões de como vocês foram roubados, lesados, controlados, dominados e manipulados pelos anjos caídos, através das religiões e esse sistema que é o governo do anjo caído, a ciência do bem e do mal, o rei das trevas. Agora vocês conhecem a verdade. Vai ficar enganado quem quiser. E os homens falam aqui, né? Quando tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo,
e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então quando a pessoa vem para a palavra do Eterno e começa a obedecer a ele, ela deixa de servir a Satanás, deixa de servir as suas vontades carnais. Ela vem agora a viver da provisão do Eterno, sendo obediente a ele e deixando de servir a sua própria carne, aborrecendo a sua carne. Mas muitas pessoas não querem servir o Eterno, porque quando elas vêm para a palavra do Eterno, porque a palavra dele confronta o pecado, as pessoas ficam olhando para trás, ficam olhando o que vai perder, ficam olhando o que vai deixar de ganhar. E aí por ficar buscando as coisas do mundo e não querer vir para a palavra do Eterno, porque vai perder as coisas mundanas, por consequência vai ganhar o lago de fogo. Agora aqueles que deixaram de ganhar aqui para colher lá em cima, no reino do Eterno, vai ganhar a vida eterna. É um pouco difícil porque ela não tem conhecimento. E aí ela não consegue andar corretamente. É por isso que nós estamos falando para você vir para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, porque aqui já tem a revelação. E aí você também vai ler a palavra do Altíssimo. E aqui nós mostramos pelo Espírito Santo um caminho que se torna mais fácil. Não é como nas religiões, onde eles fala e você não aprende nada. Até porque eles não estão com o intuito de ensinar a palavra do Eterno para vocês. Quando você vem para o Evangelho, a porta é estreita. Agora você vai ter que ir contra tudo e todos. Agora você tem que falar a verdade. Se você falar a verdade, todo mundo fecha a porta para você. Pode ser que tenha familiares contra você, então sempre vai ter empecilho contra você, porque Satanás não quer te perder, ele quer condenar você. E agora você vai ter que trabalhar pela verdade, você vai ter que mudar os seus hábitos. Então se antes você saía com seus amigos para ficar farreando, já não pode mais. Se fazer tal outras obras, já não pode mais. Então acaba que você perde o ciclo de amizades, perde algumas coisas, mas em recompensa você vai ganhar o reino do Eterno. É exatamente isso, perder a sua vida. Aceitar a palavra do Eterno é aceitar perder a sua vida. Então, se você não aceita perder a sua vida, então você não aceita a palavra do Eterno. Porque você dizer, eu creio na palavra, eu aceito Yahushua como meu Salvador e vai viver a sua vida, você não está crendo. Você não quer perder a sua vida. Então você vai apenas aceitar o sacrifício dele, que ele morreu para te salvar. Então só o sacrifício dele já vai te salvar. O sacrifício dele abriu a porta da salvação para você, mas quem vai entrar por essa porta é você. Então você vai renunciar à sua vida, abrir mão da sua vida, morrer para a sua vida. Vai lhe custar sim, vai lhe custar você entender o que você quer e vai lhe custar você obedecer. Porque se você ganhar a sua vida, você perde a vida eterna. Se você perder a sua vida na carne, você ganha a vida eterna. Então é você que decide se você quer passar a sua eternidade no lago de fogo ou se você quer ir para o reino do Eterno. Mas que você vai perder a sua vida, você vai. Agora, se você não quer perder a sua vida, então você quer ir para o lago de fogo. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo para a adorar? E oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então, embora algumas pessoas aqui tenham parado de oferecer sacrifícios a essa rainha do céu, o coração dela estava lá ainda, querendo oferecer sacrifícios. E é exatamente isso que acontece com o povo de hoje. Embora dizem que são do Eterno, que amam a palavra do Eterno, o coração dela está onde? Está no mundo. E a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí você vê uma pessoa que fala que é do Eterno, aí fica falando de futebol, novela, fofocando da vida dos outros, fala palavrão, fala um monte de coisa. Então essa pessoa não tem a palavra do Eterno no coração. E embora ela leia a Bíblia, faça um monte de coisa, vai para a sinagoga, o coração dela está atrás de um carro, de uma vida melhor, prosperidade, bens materiais. Então o coração dela está nesse mundo, está no Egito. E em outros casos, a pessoa tem raiva, tem rancor, guarda mágoa, não perdoa, fica máquina no mal contra o irmão, é invejoso, contendeiro. Então, exteriormente, pela aparência, segundo os olhos da carne, parece que aquela pessoa é de Deus. Anda de terno, tem uma Bíblia na mão dela, a mulher cabelo longo, vestido longo. Mas e o coração dessa pessoa pertence ao Eterno? No coração dela tem a palavra do Eterno?
Senão, essa pessoa não é do eterno, ela ainda é do mundo, ela ainda pertence ao Egito. Então, quando a pessoa se volta verdadeiramente para a palavra do Altíssimo, é para a palavra dele estar no coração dela, e não só na boca, da boca para fora. E o coração, o qual está se falando aqui, é o entendimento, é para estar no seu entendimento. E aí, o entendimento que a pessoa tem é o que conduz o corpo. Então, se a pessoa tem um entendimento terreno, um entendimento mundano, ela tem a natureza de Satanás. Porque o entendimento mundano que guia ela a ter essas obras que desagradam ao Eterno. Mas quando ela vem para a palavra do Altíssimo, começa a se alimentar dela, o Espírito Santo dá entendimento, ou a pessoa está aqui no canal Existe na Lâmpada recebendo também já o entendimento revelado, e ela está se alimentando da palavra de Deus e principalmente obedecendo, o entendimento de Satanás vai saindo para fora do entendimento dela, e aí a palavra de Deus que começa a entrar. E aí ela sai do reino da morte, que é o entendimento terreno, e vem para o reino do eterno, que é o entendimento do alto. Então é para você estar com a palavra do Altíssimo na sua mente e estar sempre meditando nela. E aí o entendimento de Satanás que estava em você, que você recebeu aqui do mundo, sai. E aí, como não vai ter mais nenhum entendimento de Satanás na sua mente, mas agora só o do Altíssimo, aí você não vai mais produzir obras para a morte, você não vai dar mais fruto para a morte. Agora você vai dar fruto para a vida eterna. E aí, uma vez a sua mente tendo a natureza do eterno, é só você se manter na obediência, continuar alimentando a sua alma com a palavra do eterno e seguir rumo até o arrebatamento acontecer e você subir. E aqueles que ficarem, o processo vai ser parecido, porque a porta igualmente vai ser estreita, mas qual o entendimento que vai ter que ser substituído? É que agora a pessoa que ficou na tribulação vai ficar com medo, vai querer fugir, vai querer salvar a sua vida. Então o entendimento que vai ter que ser substituído, que vai ter que estar na sua mente, é que você tem que estar com as promessas do Altíssimo, vai ter que estar com o entendimento do porquê você tem que dar a sua vida e morrer pela sua fé, e também ter a palavra do Altíssimo na sua mente. E aí, esse entendimento é o que vai fazer a pessoa conseguir sair lá fora, dar a sua vida e não negar o nome de Yahusha. Ela vai se manter firme. Então, durante todo o processo, sempre esteja meditando na palavra, no entendimento e nas promessas. E assim, o inimigo não vai vir falar na sua cabeça, não vai vir botar medo, nem vai fazer nada. As promessas do Altíssimo vai sufocar a voz do demônio, os pensamentos.